Olá, o seu bolso está começando e você vai ver nesta edição. O governo vai incentivar indústrias a reduzir consumo de energia. Montadoras operam com 20% da capacidade. Vendas voltam a crescer no Dia das Mães. Lei da gorjeta entra em vigor no Brasil. Pente fino em auxílio-doença gera economia bilionária ao INSS. O seu Jornal Econômico está no ar. O governo federal vai incentivar as indústrias a reduzir o consumo de energia. Com a medida, todos os consumidores, inclusive os residenciais, poderão ter alívio nas contas. Na tentativa de reduzir os custos de geração de energia elétrica, o Operador Nacional do Sistema vai lançar um programa inédito no país para estimular as indústrias, que são grandes consumidores de energia, a reduzirem a produção em determinados períodos e horários. Os detalhes ainda estão sendo fechados, mas a ideia é oferecer um prêmio para as empresas que aderirem. O objetivo é diminuir a necessidade de colocar em operação as termoelétricas, o que pode ser obtido por meio de um uso mais racional da energia pelas indústrias. O custo de geração das térmicas mais caras varia de R$ 644 até R$ 1.075 o megawatt-hora. Além disso, elas usam óleo combustível ou diesel, se tornando ainda mais poluentes. O piloto do programa deverá ser lançado no segundo semestre. Com ele, todos os consumidores, inclusive os residenciais, serão beneficiados com o menor custo da energia. Os países desenvolvidos já adotam programas semelhantes. Na semana do Dia das Mães, as vendas cresceram 2% na comparação com 2016, segundo o indicador de atividade do comércio da Serasa. A avaliação foi feita entre os dias 8 e 15 de maio. O resultado é o primeiro com variação positiva desde 2014. No período equivalente do ano passado, houve queda de 8,4%. Para especialistas, o crescimento é explicado pela redução da inflação, pela queda dos juros e a entrada dos recursos do FGTS na economia. Já o volume de vendas parceladas na semana que antecedeu o Dia das Mães caiu 5,5% no quarto ano seguido de retração. O recuo deste ano, porém, foi menor do que o verificado em 2016, quando houve decréscimo de 16,4%. O Dia das Mães é a data mais importante para o varejo no primeiro semestre e perde apenas para o Natal em volume de vendas e faturamento. As montadoras de caminhões estão operando com apenas 20% da capacidade. Da mesma forma como vem ocorrendo com os automóveis, o que tem ajudado a produção a reagir são as exportações. No ano passado, as montadoras produziram 60.600 caminhões no mais baixo volume em 17 anos. Em 2015, foram 74 mil e no ano anterior, 140 mil unidades. Nos primeiros 4 meses de 2017, saíram das linhas de montagem mais de 20 mil caminhões, o que representa uma recuperação de 6,5% em relação ao mesmo período de 2016. Mesmo assim, as fábricas operam com apenas 20% da capacidade produtiva. Da mesma forma como ocorre com os automóveis, o que tem ajudado a produção a reagir são as exportações. De janeiro a abril, as vendas externas de caminhões aumentaram 43,3% em relação ao mesmo intervalo do ano passado, somando 8.313 unidades. As vendas internas, no entanto, estão 24% inferiores no comparativo com os números de 2016. A previsão da Anfávia é que, somando caminhões e ônibus, deverão ser vendidos até dezembro 65.600 veículos dos dois segmentos, pouco acima dos 61.700 do ano passado. Para a produção, é esperada a alta de 26% para 100 mil unidades, das quais 34.400 deverão ser exportadas. A Argentina ficará com pelo menos metade desses veículos para atender à demanda de sua economia, que deverá crescer 3% este ano. O presidente Michel Temer afirmou que avalia corrigir a tabela do imposto de renda para ampliar a faixa de isenção. Ele considerou que houve até agora uma primeira conversa sobre o assunto e ressaltou que examinará o tema com muito cuidado. O limite de renda mensal da atual faixa de isenção é de R$ 1.903,98. A última correção da tabela foi realizada em 2015. Temer avaliou que se a faixa de isenção aumentar, muita gente poderá economizar no pagamento do tributo para aplicar no varejo. O presidente não deu detalhes de quanto seria ampliada a faixa,
mas negou a possibilidade de dobrá-la. A Receita Federal pagou nesta segunda a restituição residual do Imposto de Renda Pessoa Física referente aos exercícios de 2008 a 2016. O crédito bancário para 128.232 pessoas totaliza 213 milhões e 400 mil reais. Para saber se teve a declaração liberada, o contribuinte deverá acessar a página da Receita ou ligar para o número 146. Existe ainda o aplicativo para tablets e smartphones, que facilita as consultas e a situação cadastral. As restituições são corrigidas pela taxa básica de juros, a Selic, e ficarão disponíveis no banco durante um ano. A lei da gorjeta já está em vigor. A regulamentação deverá beneficiar os trabalhadores e incentivar os que estão na linha de frente do atendimento. Começou a valer em todo o país a lei da gorjeta, que será aplicada a bares, restaurantes, hotéis e a todo tipo de estabelecimento onde os funcionários recebam esse valor adicional. A lei prevê que a gorjeta deverá ser registrada agora na carteira de trabalho dos funcionários como parte do salário. O patrão deverá anotar o benefício como um percentual a mais a ser calculado com o valor médio recebido nos últimos 12 meses. Se houver redução no recebimento das gorjetas, o empregador deverá arcar com o valor registrado na carteira dos empregados. A regulamentação deverá beneficiar os trabalhadores do setor e incentivar os que estão na linha de frente do atendimento. Para o governo, há também a expectativa de que a mudança ajude a aumentar a arrecadação de encargos sociais, previdenciários e trabalhistas. Para os estabelecimentos inscritos no Simples Nacional, a nova lei prevê que até 20% do que for arrecadado em gorjetas sejam destinados a esse tipo de encargo. Nos demais casos, o percentual poderá chegar até 33% do valor. O restante deverá ser integralmente repassado aos funcionários. A fiscalização será feita pelos sindicatos, no caso de empresas que tenham até 60 funcionários, ou pelos próprios trabalhadores, no caso das empresas com o número de contratados acima de 60. A lei foi sancionada pelo presidente Michel Temer no dia 13 de março, mas com previsão de prazo para entrar em vigor para que os estabelecimentos pudessem se ajustar às novas regras. A partir de agora, no entanto, elas deverão ser obrigatoriamente aplicadas. Em abril, o movimento nos shoppings cresceu 3,4%, na comparação com o mesmo mês de 2016, segundo pesquisa divulgada pelo Ibope Inteligência e pela Mais Fluxo. Este foi o segundo aumento após 8 meses seguidos de queda. Em março, o movimento havia crescido 0,6%. A região metropolitana de Recife se destaca entre os locais que tiveram alta acima da média nacional. O avanço foi de 8,5% frente a abril do ano passado. Já a região do Grande Rio de Janeiro ficou na ponta negativa, com queda de 4% no movimento. A pesquisa aponta ainda que os shoppings voltados para os consumidores das classes B e C, que sofreram uma queda mais intensa nos últimos meses, tiveram alta maior em abril na comparação com outros perfis, chegando a 6%. Mais de 80% das pessoas que passaram pela perícia do INSS tiveram o auxílio-doença cancelado. Os resultados até agora indicam que a medida poderá garantir uma economia de mais de 10 bilhões de reais por ano. O pente fino nos benefícios de auxílio-doença do INSS já rendeu uma economia anual de 1 bilhão e 900 milhões de reais, de acordo com os números mais recentes do Instituto. 84% das pessoas que passam pela perícia tiveram o benefício cancelado e apenas 2% pediram revisão da decisão. Os resultados até agora indicam que a perícia nos auxílios-doença pode garantir uma economia de mais de 10 bilhões por ano, quando todo o trabalho de fiscalização estiver finalizado. A expectativa inicial era de que o pente fino garantisse uma redução de gastos de no máximo 8 bilhões de reais. A checagem atingirá 1 milhão e 700 mil pessoas em todo o país. O próximo que passará pelo crivo dos peritos é o da prestação continuada, concedido a pessoas com deficiência ou idosos de baixa renda. Esse é o benefício de assistência social do governo federal que mais consome recursos. Custa por ano 50 bilhões de reais e contempla 4.430.000 pessoas que recebem cada um salário mínimo. E as agências do INSS no Ceará voltaram a atender normalmente após a ação preventiva, que resultou no desligamento do sistema na última sexta-feira. Os ataques atingiram computadores de mais de 100 países. Mesmo após voltar ao funcionamento, o órgão informou que o ataque hacker
pode ocasionar atrasos pontuais no atendimento. A medida atingiu as 90 unidades do INSS no Ceará. Os usuários estão sendo orientados a reagendar o atendimento pelo número 135. Em comunicado enviado aos gerentes regionais, a direção do INSS orientou que todos os computadores fossem desconectados e que as máquinas que apresentaram o vírus fossem separadas e mantidas desligadas. A nossa edição do Seu Bolso termina aqui, lembrando que você pode se comunicar conosco por e-mail ou pelo WhatsApp. Muito obrigado mais uma vez pela companhia, continue ligado na nossa programação e até amanhã.